Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé para iniciarmos com oração, né? Agradecer a Deus pelo dia que Ele nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, para enaltecermos e bendizermos o nome dEle, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, neste momento entramos na Tua presença, ó Pai. Queremos lhe agradecer pelo dia abençoado que o Senhor nos concedeste, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento reunidos para adorarmos e enaltecermos o Teu santo nome. Entregamos nas Tuas mãos o ministério do Louvor Ágape, que irá entoar louvores, meu Pai querido, ao Teu santo nome. Receba os louvores como cheiro suave nas Suas narinas. Fale aos nossos corações através dos louvores ministrados neste momento. Fica conosco, a casa é sua, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos estar adorando ao Senhor. Que você possa levar nessa noite o seu coração em adoração a Ele. Que você possa nessa noite entregar o seu melhor para Ele, porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso abrigo. Aleluia, vamos estar adorando a Ele com a canção Tu És Meu Abrigo. Que você possa, se souber, nos ajudar. Se não souber, fique em espírito de adoração. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó
confia no Senhor. Aleluia. Oh, descansa e confia Exaltado nele. é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é o Jeová Jireh. Aleluia. Ele é o Deus que tudo pode fazer por mim e por você, quando Ele é poderoso. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Temer porque
próxima canção tem por título Eu Vou Construir. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, aleluia! Exaltado é o teu nome, Senhor, aleluia! Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
mudar o mundo. Ele pode mudar a tua família. Esta próxima canção, antes dela, nós vamos estar orando para o dízimos e oferta. Aleluia. Vamos orar antes. Se coloca de pé, por favor. Vamos estar orando pelos dízimos e ofertas. Deus amado, Deus querido, estamos aqui diante do Senhor e queremos, Senhor, te entregar esse momento, Senhor, que muitos vão estar aqui, Senhor, entregando o seu melhor, Deus, entregando aquilo que tem, Senhor, de coração. Oh, Senhor, vem estar, Senhor, abrindo as comportas do céu para todos aqueles que vão estar, Senhor, fazendo isso, e para todos aqueles também que não têm e não pode neste momento. Venha abençoar toda a tua casa, toda a tua igreja, todos os teus filhos, e que venha cada vez mais nos fazer próximo para a tua honra e para a tua glória. Que nunca venha faltar o necessário, que nunca venha faltar, Senhor, aquilo que precisamos, porque é isso que te pedimos e já confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de pé, por favor, é o nosso último louvor. Cante junto conosco. Esse não pode ser teu fim. Você que sabe, diga. Não é o que Deus sonhou pra ti. O quê? Não podes aceitar ver a tua família se acabar. Tua esperança, a tua esperança. Tua fé esmorecer. Quero ver, igreja. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Diga. Bendita será tua casa. Profetiza em nome de Jesus. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluias! Glórias! Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Não podes aceitar ver a tua família se acabar. Tua esperança se apagar. Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa. Benditos serão
Glórias a Deus. Saindo de pé, irmãos. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos fazer a leitura desta noite. João capítulo 13, versículo 33 ao 35. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 13, versículo 33 ao 35. Glórias a Deus. Amém, irmãos? João capítulo 13, versículo 33 diz: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Vamos ler esse versículo toda a igreja? 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Feche seus olhos, estarei orando. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por esta palavra qual foi lida nesta noite. Obrigado, ó Deus, pelos louvores que já foram entoados, ó Deus. Continue presente nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha fazer grandes coisas nesta noite. Que vidas, ó Deus, venham a ser restauradas. Que famílias, ó Deus, venham a ser transformadas, Senhor. E que, ó Deus, que através da tua palavra nesta noite, vidas venham a ser alcançadas para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Hoje está sendo comemorado o Dia Internacional das Famílias, mas glórias a Deus, que nós já estamos comemorando desde o dia 1º de maio, louvado seja o nome do Senhor. Esse mês de maio, graças a Deus, com o apoio do pastor Ítalo, o ministério desta igreja tem aberto e abençoado essa obra, o Ministério da Família, né? Todos nós estamos sendo muito bem abençoados e essa noite não será diferente. A minha casa e a sua casa será abençoada através da palavra de Deus, amém? Famílias marcadas pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre o anúncio dessa semana. De segunda a sexta-feira, 6 da manhã até as 7 da manhã, as portas aqui estão abertas, com irmãos e irmãs que estão orando. Venha você também fazer a oração, porque é sempre bom buscar a presença do Senhor através da oração. A quarta-feira, de 8 horas até as 9 horas, o círculo de oração das irmãs que está sendo uma bênção. Amém? Terça-feira nós estamos tendo também a programação da família. Essa terça-feira irá ser o nosso irmão evangelista Dário, que estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Na quinta-feira, o evangelista Cristiano. E no domingo teremos aqui a presença da missionária Fabrícia, que também é uma bênção. Amém? E nessa noite, depois do culto, nós teremos o sorteio, né, para quem se inscreveu no jantar de gala, que será realizado no dia 5 de novembro. Você que ainda não fez sua inscrição, corre, porque tem pouquíssimas vagas mesmo. Está encerrando, corre, faça a sua inscrição, pega o seu carnê, abençoe um amigo, um colega de trabalho, um parente, tá? Porque vai ser uma bênção. Esse jantar, a noite de gala, será as boas novas para o seu casamento. Vai ser uma bênção. Amém? E vamos apresentar os nossos amigos visitantes, né? Você que nos visita nessa noite, pode dar um sinalzinho assim com sua mãozinha, né? Pode ficar à vontade. Amém? Nós temos aqui a presença do pastor Edson e sua esposa Magda e a sua filha.
Amém? Estão ali, sejam bem-vindos, tá, amados? Você que nos visita, as portas estão abertas. Essa casa é a melhor casa, que é a casa de Deus, a casa de oração. Você não vai sair daqui sem receber a sua bênção. E temos também a presença dos nossos irmãos, né? Irmão Edson e sua esposa, irmã Claudete, que são ali da Igreja Evangélica Batista Vida em Vitória, estão aqui nos honrando com a sua presença, juntamente com a sua filha Vitória, porque é só Vitória, né? Eles trabalham ali, irmãos, como ela, a irmã Claudete, ela é coordenadora do Ministério Infantil e eles são treinadores do curso da paternidade da Universidade da Família. Que Deus abençoe, irmãos. Nós aqui, graças a Deus também, a igreja está em parceria com a Universidade da Família. Estamos aí empenhando esse ministério pela misericórdia de Deus com o curso Ama Máximo, Mulher Única e, em breve, Paternidade da Família também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos louvar o nome do Senhor? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Glória a Deus. Sintam-se abraçados e amados por essa igreja. Amém? Eu convido aqui o evangelista Salvador para estar orando pelas crianças e já entregando a nossa irmã Claudete para que Deus possa, assim, completar a obra nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, sejam todos bem-vindos, fique à vontade para adorar, agradecer e automaticamente receber a bênção de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar pelas crianças depois, para que Deus fale conosco através da tua filha nesta noite. Amém? Pode subir aqui, minha irmã, pode ficar. Deus poderoso, santo, Deus grandioso, santíssimo, damos graças a Ti por todas as nossas crianças, pedimos a Tua bênção, agora que vão ali para esse culto paralelo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando o professor que vai ensinar, que o Senhor possa, Pai, estar fazendo conforme a Tua vontade, gerando no coração de cada criança, ó Pai, o desejo de adorar o Teu santo nome. Tome em Tuas mãos também a Tua filha agora, irmã Claudete, que vai estar ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, estar falando conosco mais uma vez, que o Senhor possa continuar falando, agora por intermédio da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Unge o coração dela mais e mais, que ela não venha falar aquilo que eu quero ouvir ou aquilo que a igreja quer ouvir, mas que ela possa, Pai, ministrar aos nossos corações segundo a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, abençoa-nos conforme a Tua grande compaixão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém? Amém? Podem sentar. É uma alegria e uma honra retornar a essa casa, a casa do Senhor, família do Senhor. Já somos família, né? Estive aqui em 2020, né? 2020. Acho que foi no Dia das Mães de 2020. E é uma alegria retornar aqui para falar, para compartilhar. 21 foi o ano passado que eu tive? Foi o ano passado que eu estive aqui? Foi o ano passado. Passou rápido e eu achando que o tempo está passando tão rápido, achei que fosse o ano passado eu estive com vocês. E é uma alegria, então, retornar aqui, tá, queridos? E esse mês tão especial, mês da família, e eu sempre, quando eu vejo uma igreja que destina um mês inteiro a refletir sobre os planos do Senhor sobre a família, certamente esta igreja valoriza algo tremendamente importante, que é projeto de Deus, que é família.
Então, esta igreja tem cumprido esse propósito de valorizar um projeto do Senhor, que é a família. E vocês coloca a minha família ali, hoje só está eu, pode passar fazendo um favor, olha lá, ó. Então, para quem não, quantos estavam aqui o ano passado quando eu estive aqui? Ok, uma boa parte não. Então, aquela lá é minha família, sou casada com Som, gente, Som é para a família, para os íntimos. Vocês já são íntimos, já são família, então Som, o nome dele é Edson, tá? Ele é meu marido, somos casados, agora vai fazer 34 anos. E o Senhor nos deu 2 presentes maravilhosos, que é a Vitória, que está aqui, minha filha mais nova, e a Manu. Manu é aquela cacheada, uma parece com Som e outra parece comigo. Mas aí Deus deu aquela pitadinha de graça e as 2 saíram bonitas, entendeu? As 2 saíram bonitas. E aquele de azul maior é o meu genro. Então, eu já tenho a alegria de dizer que eu tenho genro. Isso é uma coisa muito boa. Foi 2021 mesmo, porque a minha filha casou em 2020. E o ano passado ela esteve aqui com o marido dela. E isso é uma alegria. E eu tenho aqui a minha mãe e a minha irmã. Minha mãe chegou hoje de viagem. Minha mãe mora em Almenara, lá no Vale do Jequitinhonha. Minha mãe está aqui. E a minha irmã, elas estão aqui. E vocês se lembram, quando eu estive aqui, eu contei para vocês que aquela senhorinha ali, ó, do círculo de oração de Coque, eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus, nasci no Evangelho. Diz que a gente não nasce crente, gente, mas eu quase digo que eu nasci crente. E a gente não nasce, mas como tudo começa na nossa casa, o Evangelho de Cristo é tão impregnado na nossa vida, que o seu senso de pertencimento ao Senhor é tão grande que parece que eu já nasci com essa marca. E a minha mãe, vocês lembram que eu cheguei aqui no Dia das Mães e eu conto que a minha mãe sempre disse para mim: olha, filha, você é um milagre do Senhor. E ela dizia mais: olha, você foi separada desde o ventre, você é escolhida, você é separada do Senhor. E vocês se lembram que eu disse para você, e eu fui crescendo com esse senso de que o Senhor tinha por mim um amor muito especial. E eu quero começar essa noite dizendo para você: você é separado, escolhido do Senhor. E quem tentar dizer o contrário para você, tome posse desta palavra. Você é separado, querido, querida. Você é escolhida. Certamente você é fruto de oração de uma mãe, de um pai, ou de alguém que, por tempos, pediu ao Senhor a salvação da sua vida. Então, tome posse da sua identidade, de quem você é no Senhor. Separado, escolhido do Senhor. E o título, eu vi ali, é Famílias Marcadas pelo Amor, mas hoje eu vou falar sobre tudo começa na família. Nós temos vivido um tempo bem diferente de algum tempo atrás. A gente tem vivido um tempo de crescimento da Igreja do Senhor, principalmente no Brasil. Alguns lugares, como Europa, tem tido um enfraquecimento das igrejas. Ao contrário do Brasil, o Evangelho, o número de igrejas no Brasil tem crescido. Mas o que eu percebo que, apesar do crescimento da igreja, nós não temos visto mudança significativa na nossa nação. Quantos concordam comigo? E eu sempre me pergunto, e por que será isso? Embora tenhamos muita igreja, temos visto o Evangelho de Cristo ser propagado aí, ainda assim, não há mudança significativa no no nosso estado, na nossa cidade, na nossa nação.
Se fôssemos falar sobre isso, teria inúmeros fatores. Mas eu creio que uma das respostas, eu creio que a mudança na nossa nação, sabe, não virá por mais pastores cheios do Espírito Santo. Creio que não virá por um número maior de ministros de louvor cheio do Espírito Santo. Mas eu creio que a mudança dessa nação virá quando se levantar pais e maridos cheios do Espírito Santo. Quando se levantar mães e esposas cheias do Espírito Santo. Quando se levantar filhos cheios do Espírito Santo. Sabe, às vezes nós sabemos falar em línguas, mas não sabemos falar com o nosso marido. Falar com os nossos filhos. Às vezes profetizamos, mas não sabemos abençoar quem está dentro da nossa casa. Não sabemos falar a palavra certa, na hora certa, no momento certo, no tom certo. Provérbios 24, 3-4 diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Consegue entender o que o Senhor deseja para a sua casa, querido? Com sabedoria se constrói a casa. E ele continua dizendo, com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento, seus cômodos se enchem. Ele está dando uma fórmula para a sua casa, para a minha casa, para a nossa família. Ele está dizendo que a base da nossa família é a sabedoria. Ele não está dizendo que está faltando amor, não está faltando amor na sua casa, não está dizendo isso. Ele está dizendo que está faltando o quê? Sabedoria, entendimento e conhecimento. Por que será? Já repararam? Por que será que tem gente que a carreira dura muito mais do que seu casamento? Já repararam isso? E isso tem acontecido com muita frequência. Ousa dizer que talvez eu não sei dirigir. Ainda não sei dirigir, nunca quis aprender a dirigir, porque som me leva para tudo quanto é lugar, entendeu, gente? Então, eu não aprendi a dirigir. E olha que eu sou inteligente, mas eu ainda não quis aprender a dirigir. Mas a pessoa, quando quer, decide, vai lá e diz para o Estado que ele quer aprender a dirigir. Primeiro ele tem que fazer o quê? Entrar num curso, fazer escola. Depois, se você estiver apto, faz a prova lá. Se você estiver apto, aí você recebe uma carteirinha, uma habilitação e diz, você está apto a dirigir. Se você, Vitória está se formando aí para médica, se você vai ser médica, fica lá 6 anos na faculdade, depois mais 2, depois você vai lá, recebe uma carteirinha do CRM e diz, agora, Vitória, você pode praticar a medicina. OAB, sei lá. Agora, vocês já repararam, para casar, quando vai casar, simplesmente o que você faz? Pega lá o documento seu, do seu marido, coloca lá no cartório e o rapaz só fala assim, assina aqui, não é assim? Ninguém mandou você fazer um curso, ninguém te deu conhecimento, é mentira que eu estou falando? E aí depois, a gente chega lá, você já namorou 5, 10 anos, pode ter quanto tempo, mas quando você entra debaixo do meio, quando você casa, é aí que você vai conhecer. É ou não é isso, gente? Mas o que a palavra do Senhor está dizendo?
Nós temos um manual. Aqui, gente, tem tudo que você precisa para conduzir a sua casa. E mais que isso, vocês têm uma igreja que se preocupa com família. Ele tira tempo para aqui receber palavras vindo deste manual do que você precisa para conduzir a sua casa, para conduzir o seu casamento, para que você receba sabedoria do Senhor e o conhecimento. Então, querido, mais do que tudo, eu quero dizer para você, dedique-se, busque conhecimento e sabedoria para conduzir a coisa mais importante que o Senhor te deu, a tua família. Quando eu subo nesse púlpito, eu fico me perguntando, tenho sobre mim uma grande responsabilidade, porque o que eu falar aqui durante esses 40 minutos, posso abençoar ou estragar a vida de alguém. Mas entenda, eu vou ficar aqui no máximo alguns minutos com vocês, vocês vão ouvir o que eu vou falar, mas eu passo com a minha família 24 horas, uma vida inteira. Eu passo com as minhas filhas um grande tempo. Eu passo com o meu marido parte da minha vida. E a minha pergunta é: o quanto eu tenho me preparado para ser a esposa que Som precisa? O quanto eu tenho me preparado para ser a mãe que Vivi e Manu precisa? O mesmo temor, sabe? Quando eu subo aqui no púlpito, eu subo com temor no meu coração, porque eu sou boca de Deus para vocês durante esse tempo. E você e nós ficamos na nossa casa durante toda uma vida sendo boca de Deus para o nosso marido e para os nossos filhos. Consegue entender do que eu estou falando, queridos? E eu pergunto para você agora, com que temor você tem assumido a responsabilidade de ser pai, marido, de ser mãe, esposa, de ser filho? Com que responsabilidade, com que temor você tem investido? Você tem para desempenhar essa responsabilidade? O quanto você tem investido na sua paternidade? O quanto você tem investido no seu casamento? O quanto você tem investido na sua família? Afinal, tudo começa em casa, na família. David Titus, no seu livro, todo mundo acho que já leu, principalmente as mulheres, A Experiência da Mesa, e ela, lá no livro, ela cita um historiador inglês, o Edward Gibbon, e ela fala sobre o seu livro Declínio e Queda do Império Romano, e esse historiador destaca que as principais causas que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. O interessante é que ele fala que não foi, na verdade, as táticas de guerra, ou foram, não, sabe, a maior queda da civilização. Não foi por causa da perda militar, por falta de armamento, de astúcia política, não foi por nada disso. Mas, segundo aquele autor, as bases de uma grande civilização é enfraquecida quando começa o enfraquecimento dentro da sua casa, dentro dos lares, porque os lares é a base de uma sociedade. Olha, quem está falando isso não é nenhum homem cheio de Deus, não, é um historiador. E ainda assim ele está falando sobre um princípio contido na palavra do Senhor.
Um dos maiores impérios do mundo foram derrotados, foram destruídos, ficaram vulneráveis, porque eles deixaram de prestar atenção o que acontecia dentro da sua casa. Seu lar, querido, sua casa, não é uma mera estrutura física, onde se vive pessoas. Não é apenas o seu CEP. Não é apenas o seu endereço postal. Não é apenas o lugar onde à noite você estaciona o seu carro, ou um lugar onde você vai dormir após o seu trabalho. Esse autor diz que quando as famílias deixam de passar tempo no seu lar, a base da sociedade começa a sucumbir. E com grande frequência, eu sempre digo, com grande frequência, nós temos visto isso acontecer. E sem perceber, isso tem acontecido no seio da igreja. E nós nem nos damos conta. E nós começamos a fazer tantas coisas, nós começamos a trabalhar excessivamente, porque a gente quer comprar uma casa, não é que não tem que comprar, não, tem que comprar. Mas quando isso começa a tomar volume, ganhar em detrimento da nossa família, isso é preocupante. Preste atenção, querido, Deus planejou o seu lar para ser a parte central da sua vida, da minha vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, aconchegante, onde de fato todos os membros da família se sentem pertencentes. E onde, quando eu vim aqui da vez passada, eu disse para vocês, o lar é o lugar de proteção. É o lugar onde o Senhor deu a nós pais, uma responsabilidade muito grande de sermos os responsáveis de comunicar ao coração dos nossos filhos a mensagem de identidade e de destino. Quem eles são e para onde eles estão indo. Conseguem entender do que nós estamos falando? Tudo começa na família. Tudo começa na nossa casa. E quero começar a nossa reflexão nessa noite falando de um personagem bem conhecido da Bíblia, Davi. E acho que todo mundo conhece as inúmeras histórias de Davi relatado na Bíblia. Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei. Ele era um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso não porque ele era perfeito, mas porque mesmo quando ele caía, ele sabia levantar e ir para o Senhor. A Bíblia conta que Davi foi um homem fiel ao Senhor, apesar de todos os seus tropeços. E por um bom tempo, ele foi perseguido pelo rei Saul, todo mundo lembra dessa história. Saul tinha medo da concorrência com Davi, né? E isso foi gerando ciúme no coração de Saul. O ciúme foi tão grande, e ele foi achando que a sua popularidade, Saul foi achando que a sua popularidade estava se perdendo com o povo. E por isso ele começou a perseguir Davi. E Davi foi perseguido e ameaçado de morte. E aí houve um tempo que Davi, cansado disso, cansado de ser perseguido injustamente por Saul, de ser visto como inimigo do rei, ele resolveu fugir, indo justamente para a região dos filisteus. E aí Davi e seus homens, para evitar a perseguição de Saul, ele foi até o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, e Aquis o acolheu, o aceitou e deu a ele a cidade de Ziclac. Todo mundo lembra disso. E lá em Ziclac,
Davi acampou com seu pequeno exército, levou as suas famílias, estabeleceram ali as suas casas, e dali de Ziclague, eles partiam para a batalha, e deixavam as suas famílias ali em Ziclague. Após uma batalha, a Bíblia relata, após uma batalha, Davi e seu exército, de volta a casa, voltam agora, os maridos ansiosos por ver seus filhos e suas esposas. E quando eles chegam em casa, foi esse cenário que ele encontrou. Abram suas Bíblias em 1 Samuel, versículo 30, capítulo 30, versículo de 1 a 4. Todo mundo achou? Sucedeu, pois, 1 Samuel 30, de 1 a 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Imaginem só que cenário devastador diante daqueles homens, ansiosos por voltar para casa, depois de uma batalha, encontrar a sua família, e o que ele vê é a cidade incendiada e a perda da sua família. A Bíblia diz que o sofrimento daqueles homens era tão grande que eles desejaram apedrejar Davi. Esse texto conta uma das batalhas que muitos de nós vivemos sem perceber. Percebe que esse texto está muito parecido com o que o Gibbon diz lá, do esquecimento de não olhar para dentro da sua casa? Enquanto Davi estava cuidando das coisas externas, parecia que as coisas da sua casa estavam descuidadas. Enquanto Davi guerreava com outros inimigos, outras guerras fora da sua casa, outros inimigos estavam acabando com a sua família dentro da sua casa. Guerreamos muitas batalhas, muitas vezes tantas batalhas fora da nossa casa, tantas que às vezes acabamos nos esquecendo de proteger a nossa família. Lutando contra inimigos no trabalho, buscamos promoção, buscamos nos aperfeiçoar nos estudos, nas finanças, na nossa vida profissional, até no ministério, gastamos tanto o nosso tempo. São tantos nossos inimigos do nosso dia a dia, fazemos tantas coisas e às vezes esquecemos de vigiar a nossa própria casa com atitudes de oração. Temos crido, queridos, que a Bíblia, reconhecidamente, é eficaz e confiável, e tem o melhor para a minha casa e para a sua casa. Então precisamos ler o que ela tem a dizer para cada um de nós, e mais do que ler, nós precisamos seguir o que ela tem para nos dizer. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite
com um cenário tão devastador como o cenário que Davi e os homens viram. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor dos Exércitos, aquele que batalha a seu favor, está aqui nesta noite. E Ele deseja reanimar você, o seu ânimo, e devolver a sua esperança. Porque o que o inimigo mais deseja, sabe o que o inimigo mais deseja? É roubar o nosso entusiasmo e roubar a nossa esperança. Mas nessa noite, eu quero convidar você, se é essa a maneira que você tem se sentido, eu quero convidá-lo a tomar alguns posicionamentos em favor da sua casa, assim como fez Davi. A Bíblia diz que Davi buscou orientação do Senhor, quando ele estava diante de todo aquele cenário devastador. O que ele fez? Buscou orientação do Senhor. E ele se posicionou como um sacerdote. E ele diz, traga o éfode sacerdotal. Traga o éfode. E ele começou, para que eu possa tomar posição diante de Deus, para nos livrar desta situação. E você sabe que o éfode sacerdotal tinha no peito e nos ombros o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, quando ele colocava o éfode, na verdade, ele estava ali representando o povo de Deus. Sobre os seus ombros e sobre o seu coração, você carrega o nome da sua família e você deve entregá-los para o Senhor. Quero que nessa noite você vista o seu éfode sacerdotal e se posicione em favor da sua casa. Assim como fez Davi. Às vezes parece que não tem solução. Às vezes parece que não conseguimos achar uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor nos dá. Vista o éfode sacerdotal. E apresente a sua família para quem tem a solução para a sua casa. E a Bíblia diz que quando Davi, depois que Davi fez isso, que ele se reanimou no Senhor. E lá no versículo 18, 30, lá no versículo 18, diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhe tinha roubado, tudo Davi tornou a trazer. Porque Davi se posicionou diante do Senhor. O Senhor lhe entregou os inimigos na sua mão e mais, restituiu tudo que fora roubado. Nesta noite o Senhor deseja restituir aquilo que o inimigo tem roubado lá dentro da sua casa. O Senhor deseja devolver, restituir a alegria da sua casa, meu irmão. O Senhor deseja restituir a unidade na sua casa. O Senhor deseja restituir a harmonia na sua casa. Posicione-se diante do Senhor. Posicione-se diante do Senhor e entregue a sua família para Ele. E eu quero falar rapidamente sobre 3 atitudes que você pode tomar posição para a sua casa. Primeira atitude, seja modelo de fé. Já falei sobre isso. Se você quer ter filhos,
que tenham uma fé que influencie o caminho deles na tomada de decisão da vida, que se decida por uma fé genuína em Jesus Cristo. Seja você o modelo de fé para os seus filhos. Seja você o modelo de fé para a sua casa. E o meu versículo preferido continua sendo Deuteronômio 6,4, porque ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então, portanto, querido, precisa ir além do conhecimento, mas precisa estar no seu coração. Então, deixe eles lerem a Bíblia através da sua vida. Deixa eles verem a sua fé refletida nas suas atitudes no dia a dia. E com certeza eles copiarão e desejarão o Deus do pai e da mãe deles. Uma pesquisa norte-americana sobre influência da fé religiosa mais relevante na vida dos jovens e adolescentes apontaram que 87% disseram que optaram, ou seja, decidiram pela sua fé porque teve como influência a sua mãe. 64% o seu pai. Sinto muito, pastor, só 60% foi o pastor. 36% a avó, 26% o professor da EBD. Isso nos mostra que a nossa casa, a família, pai, mãe, avó, filhos, tem muito mais influência do que uma igreja. Por quê? Porque, sabe o que acontece? Ele pode vir aqui, ouvir, frequentar uma igreja, ouvir a palavra, ouvir a verdade, mas quando chegar em casa, fazer tudo diferente do que ele ouviu. Não praticar esta fé em casa. Então, queridos, o que eu estou dizendo para vocês, que uma fé que perdura, é uma fé que vem do seu exemplo e que começa em casa. A igreja, sabe o que a igreja é? A igreja é parceira na fundamentação de uma fé que começa lá em casa, no seu dia a dia, vivendo no seu dia a dia, do seu filho observar a maneira como você vive a sua fé em casa. E no Dia das Mães, eu sou chorona e eu choro, e aí as meninas escreveram algumas coisas. Mas o que mais me impactou foi quando eu li o texto da Manu, e engraçado que as duas escreveram a mesma coisa. E elas falaram: eu louvo a Deus porque vejo na minha mãe um exemplo de fé. Vejo uma mulher, não sou grande orador, mas que orando pelas madrugadas, pela nossa vida. Quais são as marcas que você tem deixado na vida dos seus filhos? Quais são as marcas que estão entranhadas? Quais são as memórias que você tem deixado? E eu perdi o meu pai em 2020, mas o que mais me lembro é da fé que ele nos deixou. Então, seja o modelo de fé para os seus filhos. Seja o modelo. Uma fé que perdura é uma fé que começa em casa. E depois que essa fé começa, a segunda atitude, ensine a palavra para o seu filho. Porque às vezes você já tem, até vive, mas não ensina. Eu quero incentivá-los
a ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos. Lá em 1 Timóteo 1,5, fala sobre quanto a fé que tinha em Timóteo, é porque, além de observar a sua avó e a sua mãe, ele era ensinado. Ele era ensinado. Porque lá em 2 Timóteo 3,15 diz: desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, desde a infância, a mãe e a avó de Timóteo ensinava para ele as sábias escrituras. Para quê? Para que ele se tornasse um homem sábio e para que recebesse salvação em Cristo Jesus. Então, pai, mãe, ensine a palavra para o seu filho. Continuando, Deuteronômio 6 diz, depois que essa palavra está no seu coração, aí depois ele diz: tu a inculcarás a teu filho, e dela falarás uma vez e não precisa mais. É isso? E dela falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A oração, né, Vivi? Como é que eu ensinava? Minha mãe ensinava essa oração para a gente. Todo dia lá: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Era o nosso versículo. Eu ensinei para Manu e Vivi, e eu espero que ela faça o mesmo com os filhos dela. É ensinar a palavra do Senhor. Nessa mesma pesquisa sobre a influência de fé religiosa, apontou que menos de 10% dos pais que frequentam regularmente a igreja leem a Bíblia e oram com os seus filhos. Não estou falando da mera oração para as refeições. Estou falando de tempo de oração e de leitura da palavra com o seu filho. No mundo de hoje, fator é primordial. A gente diz que não tem tempo para fazer culto doméstico. É ou não é? Quantos já ouviram isso? Já ouviu isso, pastor? Mas a gente encontra tempo. E aí eu estou falando até de mim. A gente encontra tempo de assistir série na Netflix. A gente encontra tempo de ir para o shopping. A gente encontra tempo para tanta coisa. Mas não priorizamos o que de fato é importante. Ensino da palavra aos nossos filhos, na nossa casa, oração. Então, queridos, se você quer de fato ter filhos ou ter mudança nesse mundo que nós estamos vivendo, precisamos viver esta fé dentro da nossa casa, ensinando-a aos nossos filhos. Contei para vocês que eu fui batizada com o Espírito Santo aos 5 anos, no culto doméstico da minha casa. Sabe quantas vezes isso deveria acontecer? Todos os dias, querido. Nos milhares de casas que estão aqui. Nossos filhos deveriam ser marcados pelo Senhor, sabe aonde? Lá dentro da nossa casa. E depois eles virem aqui servir na casa do Senhor. Mas a gente está invertendo. A gente acha que a gente apenas precisa levá-los para a igreja e precisa trazer realmente para a igreja. Mas mais que isso, você precisa viver esta palavra e ensinar esta palavra dentro da sua casa. Quantos estão entendendo esta palavra? Deuteronômio é repetição da lei. E Moisés fazia isso. Se você ler Deuteronômio, ele vai repetindo os mandamentos básicos que Deus dava, aquele povo desobedecia, mas Deuteronômio é repetição da lei. Repete versículo para o seu filho. Repete, cola, ensine. O que ele sabe de cor? Quantos versículos ele sabe de cor da palavra do Senhor? Vem aqui que vai cair aqui no coração. Vem aqui que vai entrar aqui no coração.
mas faça isso. Esmere. Último, terceiro e último, deixe um legado de fé. Na passagem de Juízes 2, 7 a 11, está o relato da morte de Josué. E aí diz, uma geração morreu, depois que Josué morreu, e a geração seguinte não conheceu o Deus. Uma geração morreu, e a seguinte não conheceu o Deus daquela geração. Aquela geração fracassou quanto à tarefa de ensinar à próxima geração o amor a Deus e a seguir aquele Deus. Contudo, essa é a principal tarefa nossa. Ide por todo mundo, a começar na sua casa. É tentador. Mas você vê que Josué foi um grande líder, mas falhou ao não deixar para outra geração não conheceu o mesmo Deus. E lá, em Salmo 78, deixa bem claro sobre deixarmos um legado de fé. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Se deixarmos um legado de retidão e de justiça, queridos, nossos filhos desfrutarão das promessas do Senhor sobre as suas vidas. Se deixarmos um legado de fé, eles experimentarão e poderão passar para a próxima geração. Assim como lá na Bíblia diz o Deus geracional, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e ele vai poder dizer, olha, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu bisavô. A próxima geração precisa conhecer o Deus que é vivido dentro da sua casa. Que não sejamos uma geração que fracasse nessa tarefa de comunicar o nosso Deus à próxima geração. Com o nosso estilo de vida santo, com o nosso estilo de vida reto e justo. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de pessoas que buscam agradar ao Senhor, viver em santidade, amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. Como estará a sua identidade familiar daqui a 10 anos? Já pensou? Temos investido, de fato, em atitudes que honrem a Deus e que vá passar um legado de fé para a próxima geração? E eu quero terminar dizendo para vocês, essas são atitudes simples, muito simples. Falei de algo complicado? Não. Mas nós precisamos, de fato, priorizar. Sua casa é prioridade. Lembre que sua família é projeto de Deus. Isso é coisa séria, meu irmão. A sua família é projeto de Deus. Então, seja modelo de fé para o seu filho. Seja modelo de fé para a sua casa. Ensine a palavra de Deus e deixe um legado de fé para a próxima geração. E que Deus abençoe a sua casa. E que você... O meu versículo eu já deixei para vocês da vez passada e eu vou repeti-lo. Isaías 58, 12. Os teus filhos queridos edificarão as antigas ruínas. Eles levantarão os fundamentos de muitas gerações. E eles serão chamados de quê? De quê? Reparador de brecha. E restaurador de vereda. Sabe para quê? Para que esse mundo
se torne habitável. A mudança na nossa nação virá quando se levantar pais e mães, esposo e esposa, filhos e filhos, cheios da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. E que mais do que você ouviu nessa noite, querido, que você possa praticar esta verdade na sua casa. Você possa praticar. Eu venho de uma geração de pastores. Eu venho de uma geração de pregadores da palavra de Deus. E com muita alegria e com muito temor no meu coração. E vejo que mãe pode estar extremamente alegre de ver que o que ela ensinou na casa dela foi frutificado através da minha vida e agora da vida dos nossos filhos. Deus abençoe a sua casa. Pastor, Deus que abençoe na direção desta igreja, que o Senhor continue dando sabedoria e que o seu ministério seja tremendamente abençoado nesse lugar. Deus abençoe, amados. Glória a Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Já ouvimos uma boa palavra do nosso Deus. Mas como neste mês estamos fazendo esta oração, uma oração de fé no final de cada palestra, de cada pregação. Eu estou pedindo aqui a nossa irmã Ieda, ela vai fazer uma parte da oração. E também, como foi bem pregado aqui, como geração, família marcada, uma geração marcada. Eu peço a Vitória também, que é a neta. Ela vai fazer a outra oração. Aleluia. A nossa irmã Ieda, ela vai fazer esta oração. E nesta oração, a fé que você tem, Deus não somente vai te abalar aqui, mas vai abalar também os alicerces da tua casa. Está entendendo isso? Deus estava colocando isso no meu coração todo momento. Eu não consigo parar de chorar, porque o Espírito Santo está vendo lágrimas aqui. Lágrimas por um lar que está precisando de socorro. Eu estou precisando de socorro para minha família. Pessoas que ficam distantes da gente, que a gente tem vontade de abraçar, está sofrendo, está passando alguma coisa. O WhatsApp, o telefone simples, não conseguimos, somente temos um contato carinhoso. Gostaríamos de estar lá para ajudar a resolver, mas não podemos. Mas o Espírito Santo vai abalar tudo nesta noite, no nome de Jesus. E a Vitória vai fazer daqui a pouco uma outra oração, que eu estou pedindo, mas o Senhor fala, não pede sozinho, pede ajuda. E quando a gente pede ao Senhor, eu peço a quem? Obviamente eu vou pedir aos meus evangelistas, homens e mulheres aqui de raiz, já está mais acostumado. Não, eu quero que você peça a alguém que, como eles, está passando a mesma coisa. E é aqueles que estão fazendo faculdade, estão estudando. E nesta noite eu peço mais uma vez, fiquem aqui, Estão fazendo cursos, são desafios todo dia, estão estudando, estão trabalhando, às vezes com muito ainda, dá tudo pelo pescoço, e tantas obrigações didáticas, mas estão conseguindo vir domingo à noite. Glórias a Deus. Deus sabe que eles estão sofrendo. Deus sabe que cada um de vocês estão passando. Em nome de Jesus, irmã Ieda, por favor. Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz nesta noite de estar aqui, vendo a Claudete ministrando. E eu confesso para os irmãos que eu cheguei hoje aqui em Vitória, às 5 horas da manhã, porque eu vi
no grupo da família, ela postando que estaria pregando, falando aqui na igreja. E o meu filho ia me trazer, depois não dava certo, e eu disse, eu vou, Jesus, prepara uma passagem para mim ir. De repente, meu filho resolve, eu vou levar a senhora. Então, eu entrei no ônibus em Teoflotone às 17 horas, às 19 horas, e chegamos aqui. Andei 800 quilômetros para estar nesta noite, neste culto. Eu disse, Jesus, ninguém vai me impedir, nada vai me impedir de estar ouvindo ela ministrar. Porque depois que o Senhor levou meu esposo, pesou muito mais a responsabilidade. Mas eu quero orar por você, você que é filho, você que é mãe, não pare de orar pelo seu filho. Porque essa é uma resposta das muitas orações e das muitas noites para buscarmos o Senhor. Então eu quero orar nesta noite para você que é filho, obedeça aquilo quando mamãe chamar para orar. Dedica ao Senhor, porque os frutos virão, e eu sou muito feliz em ver a família que Deus me deu. Então eu quero orar por você, mãe, por você, filho, pelo pastor da igreja, né? E que vocês permaneçam fiéis ao Senhor, porque a recompensa vem. Então, nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite, Senhor, Tu sabe como cheguei aqui, Pai. Foram muitas guerras que eu enfrentei para estar nesta noite, neste culto, e ver minha filha ministrando. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, em favor desta igreja, da família, dos filhos, daquilo, Senhor, que às vezes eles têm aprendido em casa, mas às vezes a guerra é muito grande, para que o inimigo tire do coração dos nossos filhos aquilo que nós ensinamos. Mas nesta noite, Deus, eu profetizo para os filhos que estão aqui, para as mães, para os pais que estão aqui nesta noite, ouviram esta palavra, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um deles, Senhor. Que eles possam um dia estar aqui num púlpito ensinando para os seus próprios filhos, ensinando para outras pessoas. E eu determino nesta noite, Pai, no nome de Jesus, eu profetizo para esta igreja, que cresça cada dia em salvação de almas, filhos batizados com o Espírito Santo, filhos renovados, filhos buscando a palavra do Senhor, porque Deus, isso nós precisamos nos dias que nós estamos enfrentando. Abençoa esta igreja, continua abençoando os meus filhos, a minha família, os meus netos, que seguem uma outra geração, Deus. Se eu não tiver oportunidade de ouvi-los, mas eu sei que eles vão ensinar aquilo que eles têm aprendido. Abençoa esta igreja, o pastor desta igreja, toda a família, Pai. Eu profetizo vitória para esta igreja no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor venha nesta noite encher esta igreja de unção do Teu Espírito e preparando famílias, Senhor, para propagar o Teu Evangelho, Pai. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aos jovens agora. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Te peço especialmente pelos jovens dessa igreja. Obrigada, Pai, porque eles estão aqui realmente na casa do Senhor, dedicando tempo para louvar o Senhor e honrar o Senhor, Pai. E obrigada pela oportunidade também que eles têm tido de estudar, seja no ensino médio, seja na faculdade. Obrigada por essa oportunidade. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor esteja capacitando eles, sabe, Senhor, seja no estudo, onde quer que eles estejam, mas que nada, Senhor, nenhuma preocupação, nenhum excesso de estudo possa ocupar o lugar que o Senhor tem na vida deles, Pai. Que eles possam realmente priorizar o Senhor, que o Senhor seja prioridade, o primeiro lugar na vida deles, Pai, porque sabemos que realmente sem o Senhor nada vale, o Senhor realmente, que o Senhor seja o centro da vida deles, Senhor, que nada possa realmente tirar o tempo do Senhor na vida deles e que onde quer que eles estejam, eles possam realmente fazer com excelência e fazer a diferença, que eles manifestem o Senhor, manifestem o Teu caráter, manifestem o Espírito Santo do Senhor na escola, na faculdade, onde quer que eles estiverem andando, que eles possam realmente ser luz e impactar a vida das pessoas, Pai, e que o Senhor possa realmente estar capacitando, Senhor, que eles realmente, na faculdade ou na escola, que eles possam fazer com excelência e que o Senhor possa capacitá-los de maneira sobrenatural, dando sabedoria, dando inteligência, renovando as forças, dando ânimo, Pai, mas que apesar de tudo, eles possam realmente se dedicar ao Senhor, que eles possam fazer tudo para honrar o Senhor e realmente exaltar o Seu nome, Pai. No nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia, no nome de Cristo Jesus. Uma alma retornando para Cristo nessa noite,
porque há sempre a oportunidade, mas não possamos contar, como sempre, para que nós possamos estar ali, porque não sabemos o dia do amanhã. E é necessário a gente estar se entregando, como foi falado aqui, todo o seu coração, entendimento, força. Venha no altar, vamos estar orando por você. Se estiver um pouco tímido, estaremos orando no depois do culto, mas não deixe de se entregar para Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos aqui o nosso pastor João. Pode vir aqui, meu pastor. Glória a Deus. Um dos anciões desta casa vai estar fazendo essa oração final. Passou pela cirurgia, nas vistas, Deus tem abençoado. Uma ótima recuperação para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Saúde da amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Vamos orar, irmãos, e confiar no Senhor. Continue confiando, irmão, que a vitória é certa, né? Aleluia. Nós temos visto os testemunhos. É bom confiar e esperar, porque um dia nós estaremos cantando o hino da vitória. Amém? Aleluia. Oramos e confiamos no Senhor. Amantíssimo Deus, honras e glórias a Ti pertencem, Pai. Nós somos gratos a Ti por esta rica oportunidade, Pai querido, de ouvir palavras maravilhosas do trono da Tua graça para os nossos corações. Que tudo isso que nós temos ouvido, ó Pai querido, durante o decorrer deste mês, ó Pai, que ainda está só na metade, aleluia, que possa ficar guardado em nossos corações para nós não pecar contra Ti e sempre crescer na graça e no conhecimento da Vossa palavra. Meu Senhor, aleluia, é chegado o término deste trabalho. Abençoa cada um. Aleluia, guarda teus filhos na caminhada para os seus lares, livra dos laços, dos planos do inimigo, ó Pai. Pois assim nós te pedimos, assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba, irmãos, as bênçãos do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Que o povo de Deus diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Terminado em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado a todos. Deus abençoe, uma ótima semana na graça e na paz de Cristo.